E aí pessoal, tudo bem? A partir de hoje, vou começar a gravar uma série de vídeos analisando a jurisprudência consolidada em acórdãos de repercussão geral, RESP repetitivo e decisão de uniformização de jurisprudência da Turma Nacional de Uniformização dos JEFs em matéria previdenciária. A ideia não é exaurir toda a jurisprudência importante, até porque a gente sabe que existem decisões que são bem relevantes, mas ainda não são definitivas. Então, a minha preocupação aqui não é trazer necessariamente o que há de mais atual, e sim o que há de mais consolidado que pode eventualmente cair em prova de concurso. Esse é o nosso foco hoje, tá certo? Algumas das matérias trazem respeito decisões que perpassam mais de uma área do direito. A gente pode encontrar essas questões aqui no direito previdenciário, às vezes também no direito administrativo ou constitucional, a depender do caso, porque a gente trabalha muito com o artigo 40 da Constituição, Previdência dos Servidores, e artigo 201, Previdência no regime geral e iniciativa privada. Então, ainda que na sua prova não tenha especificamente o direito previdenciário, vale a pena conhecer, vale a pena estar atento, porque isso aqui pode cair constitucional e pode cair em administrativo, tá joia? Isso posto, vem com a gente que vai valer a pena. Eu acho que tá um material bem interessante. Muito bem, previdência dos servidores públicos sob a ótica aí da nossa jurisprudência. E a gente começa a partir do artigo 40 da Constituição, que a gente tinha a redação anterior à emenda 103. Vê só, o artigo 40, ele costumava ser aplicado quando ele fala do regime próprio de previdência. Ele dizia que aos servidores titulares de cargos da União, dos estados, do DF e dos municípios, incluídas as suas autarquias e fundações, é assegurado um regime de previdência própria, contributivo, solidário, etc. Isso daqui valia para todos os entes federados, União, Estado, DF e município, e muito provavelmente foi aquilo que você estudou na faculdade. O artigo 201 trata do regime geral lá na Constituição e o artigo 40 falava dos servidores de todos os entes federados. Mas aí, a nossa emenda 103 mudou o cenário. Hoje ela diz o seguinte: o regime próprio de previdência de servidores terá caráter contributivo solidário, mediante contribuição do respectivo ente federado, de servidores ativos, aposentados, pensionistas, observados os critérios, e aí a gente tem aquela série de parágrafos lá no artigo 40. O caput do dispositivo deixou de fazer referência à União, Estado, DF e municípios. E por que isso aconteceu? Porque a emenda 103 ela trouxe uma ampla liberdade para que os entes federados estabeleçam regras próprias com relação à previdência dos servidores. Então, o artigo 40 ele continua trazendo regras gerais, sim, mas ele não traz mais regras gerais de uma forma exaustiva para todos os entes como era antes. Nós temos agora uma delimitação de competências, nós temos algumas regras básicas, mas cada ente federado, cada estado e cada município vão ter uma liberdade muito grande para tratar de temas diversos da previdência dos servidores. Com relação à União, a gente tem o artigo 40, parágrafo 1º, 3, que ele diz lá, o servidor abrangido por regime próprio será aposentado. Antes, a Constituição falava dos 3 entes, mas agora ela diz o seguinte, que no âmbito da União, o servidor será aposentado aos 62 anos de idade se mulher, 65 se homem, e no âmbito de estados, DF e municípios, na idade mínima estabelecida nas respectivas constituições e leis orgânicas, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. Então perceba, no passado, a Constituição, no artigo 40, ele dizia a idade é X, o tempo de contribuição é Y para todos os entes federados. Agora não. A Constituição fala da União para estabelecer apenas a idade mínima. O tempo de contribuição, que também é um requisito necessário, tem que ter, de acordo com o texto constitucional, fica delegado a uma lei complementar de cada ente federado. Então nós temos para a União uma idade mínima,
tempo de contribuição de acordo com lei complementar. E estados, Distrito Federal e municípios podem fazer o que bem quiserem, o que bem entenderem, tanto com relação à idade quanto com relação à idade mínima. Então você percebe que agora estudar direito previdenciário, a legislação estadual é muito mais importante do que era no passado. Porque antes a gente tinha cada estado e município tratando de alguns aspectos complementares, mas o núcleo duro estava previsto no artigo 40. Agora não. Cada estado pode estabelecer idade, tempo de contribuição, o que quiser com relação aos seus tempos de contribuição e aposentadoria de servidores. Então, muito importante entender agora, mergulhar mesmo na legislação de cada estado e de cada município. Com relação ainda aos servidores da União, agora no texto da emenda 103, a gente tem alguns artigos da emenda que são regras permanentes que vão vigorar e outras que são regras temporárias. Lá no artigo 10 a gente tem o seguinte: até que entre em vigor uma lei federal que discipline os benefícios do regime próprio dos servidores da União, aplica-se o seguinte: os servidores serão aposentados voluntariamente, 62 de idade se mulher, 65 se homem, aquilo que a gente já viu no artigo 40, e o artigo 10 traz para a gente aqui a novidade: 25 anos de tempo de contribuição, desde que cumpridos 10 anos no serviço público e 5 no cargo efetivo. Se você lembra do texto anterior, essa carência de 10 anos no serviço público e 5 no cargo era previsto para todo mundo, agora não mais. A gente tem ainda esta carência, 10 anos no serviço público, 5 no cargo, para os servidores da União, até que venha a lei complementar dispondo em sentido contrário. A lei complementar pode fazer o que ela quiser. E cada estado, cada município pode estabelecer ou não carências desse tipo, tá certo? Então, o artigo 10 da emenda, a gente percebe então o tempo de contribuição de 25 homens e para mulheres, a depender do caso aqui, 62 anos de idade ou 65. Tranquilo? Ainda no artigo 10º, ainda falando da União, falou da União, aí lá no parágrafo 7º, aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos estados, Distrito Federal e municípios as normas constitucionais e infra anteriores à data de entrada em vigor desta emenda, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio. E aí você percebe, a União já tem fixado idade e tempo de contribuição pelo artigo 10º da emenda. Os estados e municípios, eles podem atualizar suas legislações ou não. Os estados e municípios têm a competência, podem fazê-lo e, se quiserem, vão dizer qual é a idade mínima, qual é o tempo de contribuição, qual é a carência, de acordo com as leis locais, de acordo com a Constituição local. Mas, enquanto a legislação estadual não for atualizada, enquanto a lei orgânica do município não for atualizada, vigoram as regras da Constituição anteriores à emenda 103. E aí vê que loucura. Se você comprar um Vademecum hoje, o artigo 40 vai estar todo taxado, porque a emenda 103 mudou muita coisa do artigo 40. São dispositivos que eles foram revogados. Mas, a depender do estado e a depender do município, aquela legislação, aquelas normas revogadas continuarão sendo aplicadas. Loucura total. Vai ficar muito difícil estudar direito previdenciário, porque a cada momento a gente tem que acompanhar se neste estado, nesse município, já houve ou não atualização. Então a gente percebe que os entes federados, eles têm 3 opções. Eles podem não fazer nada com as suas legislações locais, hipótese em que a gente continua usando as regras anteriores à emenda 103, aquilo que foi revogado continua sendo usado, porque para estados e municípios só será revogado quando você quiser, quando você atualizar. Os entes federados também podem exercer a sua competência e dispor do jeito que quiserem sobre tempo de contribuição, idade e os demais requisitos, ou eles podem também aderir à emenda 103, baixar um dispositivo, uma norma constitucional do Estado, na lei orgânica do município, para dizer aquilo que está na emenda 103 eu também quero que seja aplicável no meu Estado, no meu município. Se não fizer nada, continua com as regras anteriores. Se atualizar, faça o que bem entender com idade e tempo de contribuição. Ou
podemos simplesmente dizer que, no meu âmbito, no meu regime de competência dos meus servidores, a gente vai aderir, vai aplicar a emenda 103. Tá joia? Então, fica difícil, fica complicado. Nós temos vários precedentes jurisprudenciais que foram proferidos pelo Supremo com relação ao artigo 40 da Constituição e a gente precisa saber agora o que continua sendo aplicável ou não, porque as mudanças foram muitas, foram substanciais. A gente analisa alguns precedentes antigos que já tinham sido proferidos, mas com certeza daqui para frente nós teremos uma série de outras decisões importantes sobre essa matéria. Vem com a gente que vai valer a pena.